Irmãos e irmãs, amigas e amigos, este é o canal Mãe do Perpétuo Socorro. Eu sou o professor Carlos Roberto. Hoje vamos tecer alguns comentários sobre o documento Fiducias Supplicans, que foi emitido pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e que tem causado tanta polêmica em todo o mundo. Este documento trata justamente sobre as bênçãos para os casais em situação irregular e para também as duplas do mesmo sexo. Realmente um assunto que causa uma polêmica muito grande. Vamos tecer aqui alguns comentários com base, então, na doutrina católica bimilenar e também algumas reações que existiram e que continuam existindo em relação a este documento. Sobre o significado das bênçãos, esse documento, ele traz para nós uma diferenciação entre as bênçãos litúrgicas e as bênçãos não litúrgicas, ou bênçãos pastorais, ou bênçãos espontâneas. Com base, então, nessa explicação sobre as bênçãos, é que justamente há uma possibilidade para as bênçãos para os casais em situação irregular e também para as duplas do mesmo sexo. Uma situação grave no documento é que usa-se a expressão casal quando se refere às uniões de pessoas do mesmo sexo. Isso nunca havia aparecido em nenhum documento da Igreja Católica. As bênçãos para os casais em situação irregular ou casais também do mesmo sexo. Primeiramente, no documento há toda uma explicação nova, na verdade, em relação às bênçãos. Nova no sentido de diferenciar as bênçãos litúrgicas e as bênçãos que poderiam ser concedidas em situações que estão de modo objetivo contra a fé e a moral. Então, depois de tecer as questões sobre as bênçãos, assim diz o número 31 do documento. No horizonte aqui delineado está a possibilidade de bênçãos de casais em situação irregular e casais homoafetivos, cuja forma não deve encontrar nenhuma fixação ritual por parte das autoridades eclesiásticas, para não causar confusão com a bênção adequada do sacramento do casamento. Então aqui há uma questão, sim, que se coloca que não haverá fórmulas para estas bênçãos. No entanto, há a possibilidade de que tais bênçãos sejam conferidas a casais em situação irregular e também para as duplas de mesmo sexo. Ora, no entanto, logo depois, dadas as polêmicas a partir do documento, há um comunicado à imprensa sobre a recepção de Fiducias Supplicans. Esse comunicado à imprensa data do dia 4 de janeiro deste ano. Então, após dar toda uma explicação e uma tentativa de justificar o documento, então o cardeal Fernandes nos diz assim: neste caso, o sacerdote pode recitar uma simples oração como esta, ou seja, ele dá aqui uma fórmula, né, o que tinha dito que não era para ter fórmula, agora há uma fórmula não obrigatória, o documento deixa isso claro, é uma sugestão para que o sacerdote assim faça a bênção. Senhor, olha estes teus filhos, concede-lhes saúde, trabalho, paz e ajuda recíproca. Livra-os de tudo aquilo que contradiz o teu evangelho e concede-lhes viver segundo a tua vontade. Amém. E conclui com o sinal da cruz sobre cada um deles. Assim diz nesse comunicado à imprensa. Então, na verdade, é uma situação realmente bem complicada, justamente porque não estamos aqui falando das bênçãos individuais. Obviamente que as bênçãos individuais, elas sempre existiram e sempre existirão. Toda pessoa que aproximasse de um sacerdote para suplicar ali, para pedir, para solicitar uma bênção, obviamente que o sacerdote
como um ministro de Deus, ele concederá aquela bênção. Diferente, no entanto, das pessoas que estão numa situação irregular, como os casais, por exemplo, em situação irregular, ou como também as duplas de mesmo sexo que estão vivendo como se fosse um casamento, mas não é. Então, quando essas pessoas se aproximam do sacerdote para pedir efetivamente uma bênção, e em relação à situação que estão vivendo, ora, obviamente que essa bênção ela não pode ser concedida pela igreja. E nós vamos aqui tecer mais alguns comentários. A mesma congregação para a doutrina da fé, em resposta a um dúbio sobre a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo, ao quesito proposto, a igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo? A resposta é negativamente. E nos diz o seguinte: entre as ações litúrgicas da igreja, revestem-se de especial importância os sacramentais, que são sinais sagrados, por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, são significados e se obtêm pela oração da igreja efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos, e são santificadas as várias circunstâncias da vida. O Catecismo da Igreja Católica especifica ainda que os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela. Ao gênero dos sacramentais pertencem as bênçãos, com as quais a Igreja chama os homens a louvar a Deus, convida-os a pedir a sua proteção, exorta-os a merecer com a santidade da vida a sua misericórdia. Estas, ainda instituídas de certo modo à imitação dos sacramentos, reportam-se sempre, principalmente, a efeitos espirituais que se obtêm pela impetração da Igreja. Em consequência, para ser coerente com a natureza dos sacramentais, quando se invoca a bênção sobre algumas relações humanas, é necessário, além da reta intenção daqueles que dela participam, que aquilo que é abençoado seja objetiva e positivamente ordenado a receber e exprimir a graça, em função dos desígnios de Deus inscritos na criação e plenamente revelados por Cristo Senhor. São, pois, compatíveis com a essência da bênção dada pela Igreja somente aquelas realidades que de per si são ordenadas a servir a tais desígnios. Por tal motivo, não é lícito conceder uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis, que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberta por si à transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo. A presença em tais relações de elementos positivos, que em si são dignos de ser apreciados e valorizados, não é, porém, capaz de torná-las honestas, e assim um destinatário legítimo da bênção eclesial, pois tais elementos se encontram a serviço de uma união não ordenada ao desígnio do Criador. Além disso, já que as bênçãos sobre as pessoas possuem uma relação com os sacramentos, a bênção das uniões homossexuais não pode ser considerada lícita, enquanto constituiria, de certo modo, uma imitação ou uma referência de analogia à bênção nupcial, invocada sobre o homem e a mulher que se unem no sacramento do matrimônio, dado que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. A declaração de ilicitude das bênçãos de uniões entre pessoas do mesmo sexo não é e não quer ser uma injusta discriminação, mas quer relembrar a verdade do rito litúrgico e de quanto corresponde profundamente à essência dos sacramentais, assim como a Igreja os entende. Esta resposta foi dada em Roma, aos 22 de fevereiro de 2021. Então, justamente, uma resposta aqui muito clara em relação à impossibilidade das bênçãos para as duplas homossexuais. Em relação ao matrimônio, o documento diz que
Essa bênção não se refere, obviamente, a um sacramento, e nem se refere ao sacramento do matrimônio. No entanto, dadas estas bênçãos, cria-se uma confusão em relação ao povo fiel, justamente porque tais pessoas, e aqui nós não estamos julgando as pessoas, estamos aqui discutindo e debatendo em relação à doutrina da Santa Igreja Católica, as relações aqui com a fé e com a moral. Nós não estamos julgando as pessoas, mas objetivamente a situação de pecado em que vivem essas pessoas. Se a caridade nos leva a querer o melhor para nós e para os outros, ora, a maior caridade em relação a nós mesmos é que nós façamos de tudo para que possamos um dia alcançar a vida eterna. E em relação aos outros, é que nós ajudemos os outros também a alcançarem a vida eterna. Nós não estamos aqui julgando as pessoas, mas em relação à doutrina da igreja e aquilo que a igreja já estabeleceu ao longo dos 2000 anos da sua existência. O sacramento do matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece a união, ou uma união santa e insolúvel, entre o homem e a mulher, e lhes dá a graça de se amar um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. Ora, o sacramento do matrimônio, então, tem características muito claras. É a união entre o homem e a mulher, é insolúvel, ele se refere também à ajuda mútua e também à abertura à vida, né, para a existência dos filhos e educar os filhos cristamente. O que é uma bênção? A bênção é o encontro de Deus com o homem. Nela se encontram e unem o dom de Deus e o acolhimento do homem. As pessoas em situações objetivas ou subjetivas em relação, nas suas relações do dia a dia, devem justamente, cada um de nós, nos dirigirmos a Deus Nosso Senhor, rezarmos sempre. É preciso rezar e é preciso vigiar, como Nosso Senhor nos ensinou. Houve várias reações em relação a esse documento. Primeiramente, é importante observar que realmente é impossível que a Igreja conceda bênçãos a situações objetivamente pecaminosas. Porque isso realmente, além de ser uma questão que traz talvez uma conformidade para aquelas pessoas que recebem essa bênção, e muitas vezes até realmente uma aceitação daquela situação e em não querer sair daquela situação pecaminosa. Além disso, cria uma confusão em meio ao povo fiel. Algumas reações foram, por exemplo, do arcebispo Dom Tomás e do bispo Dom Atanásio, que dizem claramente que a nova declaração Fiducia Supplicans é um grande engano e que as bênçãos propostas para casais do mesmo sexo contradizem direta e seriamente a revelação divina e a doutrina e prática ininterrupta e bimilenar da Igreja Católica. Estou lendo aqui essa notícia e a notícia cita casais do mesmo sexo. No entanto, não se deve usar essa expressão. Usamos a expressão duplas ou pares do mesmo sexo. Também observamos aqui que no Brasil, por exemplo, na Diocese de Formosa, Dom Adair José Guimarães também que afirmou que não serão observadas essas solicitações em relação à declaração e sugestões da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Também o arcebispo, já fora do Brasil, o arcebispo de Nairobi proíbe bênçãos de uniões irregulares e também explica a questão do conceito da bênção. Então, Dom Felipe Aniolo determina todos os clérigos que residem e ministram na Arquidiocese de Nairobi estão proibidos de abençoar casais irregulares ou uniões homossexuais. Ele também explica o conceito de bênção. A bênção, ela está confirmando aquela situação em específico. De alguma forma, ele está confirmando, ainda que o documento
diga que não, mas de alguma forma ele está confirmando. É o que também nos fala aqui o arcebispo de Nairobi. Também as conferências episcopais do Cazaquistão, que é nós citamos aqui, né, Dom Tomás e Dom Atanásio Schneider, a Conferência Episcopal de Malawi, da Zâmbia, do Zimbábue, de Camarões, da Ucrânia, da Polônia, também concluem da mesma forma. A Conferência dos Bispos da Nigéria assegura a todo o povo de Deus que o ensinamento da Igreja Católica sobre o matrimônio permanece o mesmo. Portanto, na Igreja não há possibilidade de abençoar uniões e atividades entre pessoas do mesmo sexo. Isso iria contra a lei de Deus e os ensinamentos da Igreja, as leis da nossa nação e as sensibilidades culturais do nosso povo. Essa é uma declaração dos bispos nigerianos. E diversas outras reações pelo mundo, tanto da parte de bispos, arcebispos, cardeais, padres, leigos, diversas pessoas manifestando-se contra essa declaração. Por fim, uma situação que ocorreu em Buenos Aires, uma situação grave, inclusive, um raio que destruiu a chave e a mão da imagem de São Pedro, na Argentina, no dia do aniversário do Papa Francisco. Então, o Instituto Lepanto e o Catholic Vote confirmaram que um raio arrancou a mão direita e a chave de uma estátua ou de uma imagem de São Pedro a norte de Buenos Aires no dia 17 de dezembro. Um sinal realmente interessante, porque aqui não queremos aqui interpretar de modo absoluto, mas nos indica aqui, sim, um desagrado de Nosso Senhor em relação a essa questão desta declaração que traz aqui essa confusão em meio ao povo fiel. Então, em conformidade com a doutrina da Santa Igreja Católica, em conformidade com todas as disposições de fé e de moral que a Santa Igreja sempre ensinou, observamos aqui, juntamente com esses cardeais, bispos, arcebispos e tantas pessoas que reagiram contra essa declaração, que de fato não há possibilidade de que tais bênçãos sejam concedidas pela Igreja Católica. Individualmente, todas as pessoas, obviamente, podem ser abençoadas e devem ser abençoadas, mas abençoar situações objetivamente pecaminosas, isso realmente é algo que se torna impossível, e é impossível no âmbito da nossa Santa Igreja Católica.